Minutos, agora vamos falar de comércio mundial. O presidente da OMC, o dirigente Roberto Azevedo, está aqui no Brasil. Ele que é brasileiro, né, Tiago Berraich? Boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. Quando a gente fala muito sobre a crise brasileira, a gente acha que a situação só do Brasil é muito ruim, mas não é verdade. Outros países enfrentam crises muito graves e a situação geral do comércio do mundo também é muito ruim. A OMC espera um crescimento do comércio mundial abaixo de 3%, Denise, pelo sexto ano consecutivo. É um resultado inédito, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. As projeções indicam que a expansão poderá chegar a 2,4%. Pelo menos é melhor do que o resultado de 2016. As incertezas internacionais provocadas pelo governo de Donald Trump, por exemplo, estão prejudicando os negócios. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, esteve hoje no Senado durante uma audiência com os parlamentares e afirmou que o baixo crescimento não tem precedentes na história. Isso não tem precedente. Desde a guerra, em 1947, do lançamento do sistema multilateral, nunca aconteceu uma situação de crescimento comercial abaixo de 3%, 6 anos seguidos. Então, é uma situação que merece cuidados, merece ser monitorada com atenção, acompanhado de alguns importantes desafios políticos, e Vossa Excelência mencionou algum deles, como, por exemplo, esse sentimento de antiglobalização, que se vê em muitas sociedades. Esse sentimento de insatisfação cresce em várias partes do mundo. Muitos sentem que essa globalização só beneficiou alguns. O diretor da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, que esteve no Senado, como nós já destacamos, declarou que o pacote brasileiro de privatizações depende da segurança dos investidores. Mas ainda falando sobre o comércio mundial, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, explica que a China e os Estados Unidos estão pesando para o baixo crescimento mundial. Isso já era esperado e pesam dois fatores. O primeiro, a eleição do Trump e as ameaças que o Trump tem feito de dificultar o comércio internacional, inclusive até a própria acabar com a OMC. E segundo, a China, que passa por alguns problemas internos de excesso de dívidas, e esse excesso de dívidas acaba impactando as exportações da China. Então, esses dois fatores, China e Estados Unidos, são os dois maiores exportadores e importadores mundiais, apresentando qualquer tipo de problema, automaticamente faz com que o comércio mundial como um todo sinta as consequências. José Augusto de Castro lembra que a participação brasileira, Denise, no comércio internacional é muito, mas muito pequena. Apenas 1,1% do comércio mundial. O protecionismo e as dificuldades dos acordos bilaterais também vêm interferindo no crescimento econômico. E para a semana que vem, uma grande expectativa é a seguinte: a OMC vai divulgar na semana que vem um relatório que condena o Brasil pela política de incentivos para a indústria automobilística. É o Inovar Auto. O programa foi criado no primeiro governo, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, e a ação foi movida pela União Europeia e pelo Japão. O que será que pode acontecer com essa decisão da OMC, hein? Eles têm punições, né? O país que não segue as regras dessa globalização do comércio internacional. Agora, o Brasil sempre priorizou muito o setor automobilístico, né? E durante o governo Dilma, houve várias medidas específicas para o setor, uma tentativa de driblar a crise, porque é uma cadeia importante que tem muitos segmentos, né, de produção, de atividade, emprego e tudo mais. Só que a gente viu que não deu resultado. Eles ficaram durante um longo período com quedas muito pesadas das vendas. Agora é que o setor começa a reagir, inclusive nas exportações, né, Tiago? Inclusive também os incentivos aqui para o mercado interno, como o IPI, a redução do IPI. E restringindo importação com tributação mais pesada do carro importado. Também. Teve esse problema também. Mas é mais pela questão internacional, a questão global que o Brasil pode ser punido pela OMC.